EBD 25 anos, lição 9. Tema da lição: uma igreja que arrisca. Uma igreja que arrisca. Esse tema, ele trata da igreja pela qual estamos estudando esse terceiro trimestre. A revista Uma Igreja em Jerusalém. Então essa igreja, ela traz como tema a lição 9, uma igreja que arrisca. Arriscar é enfrentar. Arriscar é comprometer-se a ir avante. Então a igreja vai ser descrita aqui nesta lição como uma igreja que arrisca. Ou seja, vamos saber como que ela arriscou, como que foi esse arriscar da igreja sobre a terra e como que se deu esse acontecimento. O texto áureo vai estar escrito em Atos 7:55, que diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos 7:55 da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nesta tarde, a verdade prática vai nos dizer assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, nessa tarde, a lição ela vai nos trazer um mártir. Ela vai tratar de um mártir que sofreu a experiência de arriscar e de enfrentar o desafio. Então, ela arriscou frente a um desafio através do nosso irmão amado, que está no coração, que está no céu com Deus, Estevão. Estevão foi o mártir da qual a lição ela vai tratar. Então, tratar sobre Estevão nesta tarde na EBD é tratar de algo precioso que já está nas mãos do Senhor e que deixou para nós um riscado. Não foi um legado, foi um riscado, um arriscado de vida, deixando para nós o grande exemplo da sua própria fé. Ele não pediu conselhos para ninguém, senão se entregou a Deus e Deus o liderou a ser um exemplo para a igreja e para nós hoje. Então, baseado nele, nós vamos ler Atos 6, que vai falar como tudo aconteceu na vida do apóstolo Estevão, pela qual foi selecionado entre os diáconos da lição passada a ensinar, a capacitar o povo a ingressar na igreja, capacitar o povo a seguir a Jesus. Então ele foi um dos que foi selecionados para, em toda a sabedoria, para tirar todas as dúvidas do povo, das diferentes gentes que se aglomeravam nos pés dos apóstolos, querendo compreender tudo e por que razão agora, a partir de agora, a lei usava e vinha naquele perfil. Então, como que aconteceu com Estevão? Por causa da lei, por causa do homem, não só por causa da lei, mas por causa do homem. Porque antes de Estevão não havia perdão, havia a lei e o povo pela qual o temor deveria ser seguido para a condução de Deus. E todos os estrangeiros que fizessem parte, eles teriam aceitado o Senhor. Eles estavam trazendo a oferta e sacrificando ao Senhor pelas vossas vidas e crendo no Deus de Israel. E isso era comum nos tempos de Jesus e nos dias de Estevão, porque o povo estava mais unido a Jerusalém. Então, Jerusalém, nessa época de Jesus, na época que a igreja nasce, ela tem bastante visitante estrangeiro. Não só pela negociação, mas o abrigo da palavra de Deus que havia ali. Então, nessa época de Jesus, quando Jesus veio, Jerusalém não era somente um nome das nações, ela já estava bastante conhecida pelo povo estrangeiro. A palavra vai dizer assim sobre Estevão: Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Com o poder de Deus, o Senhor o usava poderosamente sobre a terra. O Espírito que estava em Cristo habitou nos discípulos e nos apóstolos, e Estevão foi escolhido, foi um dos tais que a salvação dele teve um dom muito forte e uma dominação muito grande, pela qual com pressa ele se tornou um líder, um homem capaz de ensinar.
E levaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, esse povo era um povo estrangeiro que estava em Jerusalém. E que, mediante a Estevão, eles tomaram a dor da lei e tomaram a dor dos hebreus que tinham regressado, tinham saído de Jerusalém. E voltavam pela lei para justamente contestar e ser uma pedra a mais na virada da lei. Então, e não podiam resistir à sabedoria, e ao espírito com que Estevão falava. Então ele tinha uma capacidade muito grande e isso insultava a Satanás. E a Satanás estava no estrangeiro, no ímpio, nos libertos, né, dos sirineus e nos alexandrinos de Alexandria, da Ásia. Então eles passavam em Jerusalém, estavam em Jerusalém, e o poder de Deus insultou aos demônios que andavam ali com propriedade, né? Então aquilo tocou e se levantou contra Estevão. E aí eles não resistiam à sabedoria com que Estevão dominava a palavra e a verdade sobre o lugar que eles pisavam. Então o que foi que eles fizeram? Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles levantaram essa calúnia para incitar os judeus que não estavam em Jerusalém, que não estavam concertados com a lei. E excitaram o povo, os anciões e os escribas da lei, e investindo com eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. Eles armaram tudo para Estevão. Satanás, insultado e humilhado pelo poder da palavra de Estevão, armaram tudo e incluíram os escribas e os anciões da lei, que por sinal crucificaram a Jesus, estavam contra o mestre. E apresentaram falsas testemunhas, né, usaram de tudo, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. O mal, quando ele está agindo e quando ele tem um intento, ele faz de tudo para cumprir o seu intento maligno. E foi o que aconteceu com esse mártir. E ele diz assim: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Essa expressão era uma ditadura de ódio contra o que já tinha acontecido. Então, falar de Jesus, que Jesus ainda ia fazer, Jesus já tinha cumprido o que ele acusava, mas ele trazia para ao presente momento, diante de Estevão, uma citação de Jesus que Jesus já tinha cumprido, que era a morte e a ressurreição. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele já estava no conselho, o conselho era para julgar, para juízo, acerca do que ele estava ensinando. E ele transfigurou-se. Deus o transfigurou diante dos homens. E ele mostrou o seu aspecto angelical. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava ali. Não era mais ele, era o próprio Jesus nele. Então isso já transformava tudo. E o ódio crescia, porque eles odiaram a verdade de Deus. E o que eles estavam fazendo entre si era pecado. E o pecado deles não tinha perdão. Porque Cristo havia trazido o perdão. E eles não receberam o perdão. Eles queriam a liderança do povo, a liderança da lei. E eles nunca iriam liderar a lei, porque a lei era de Deus. Então Deus desce para cumprir a lei. E eles ficam lutando contra a lei. E aí a virtude de Deus toma Estevão a favor de Cristo e eles o martirizam. E Atos 7 vai continuar, falando da mesma história. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então, o que se trata aqui? Se trata de uma grande potestade. Se trata de uma potestade demoníaca contra Estevão. Um inferno armado contra a unção do Espírito Santo na vida de Estevão, de tal maneira que ele já estava glorificado por Deus.
Estevão ele foi glorificado como Jesus. Jesus o glorificou, porque a plenitude da presença de Jesus nele foi plena, por conta do dom e do poder da palavra que estava com ele. Em Estevão, Deus tinha resposta para tudo, tanto quanto Jesus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então ele olha para o céu e tem a visão real da glória de Deus. E aí ele diz: eis que vejo o céu aberto, do próprio Estevão, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tapando os ouvidos, e arremetaram unânimes contra ele. Eles ficaram possuídos. Uma possessão. É uma possessão como aquela que Jesus expulsou e jogou nos porcos, como aquela passagem do Gadareno. Então a possessão demoníaca conflita a vida de Estevão, a existência de Estevão ali. Então eles são tomados em manifestações. Essa expressão aqui, essa gritaria com os ouvidos tapados, foi uma manifestação demoníaca de uma potestade satânica contra a justiça de Deus, a verdade e a palavra de Deus. Essa é a verdade. Então esse versículo, ele descreve uma possessão demoníaca com o governo sobre essa possessão. E expulsando-os da cidade, expulsaram a Estevão com essa possessão. Eles já tinham feito todo o berço da mentira e colocado Estevão como o réu. E estava tudo perfeito. E o expulsaram da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E as testemunhas despuseram as suas vestes e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho para finalizar a sua vida, ele clama com grande voz, dizendo: Senhor, não imputes pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele estava em Cristo. Cristo e ele estavam em unidade plena. Por isso, todas as expressões dele foram de Cristo Jesus. E ao finalizar, o Senhor entrega o seu Espírito a Deus, como fez Jesus. Então ele foi com Cristo até o fim e enfrentou uma grande potestade manifesta. Potestade que ele enfrentou não foi aquela dele ter autoridade para expulsar, foi aquela manifesta nos homens, porque ele estava com a palavra em mãos. Ele estava ali com a Bíblia que nós temos hoje. E essa Bíblia, no tempo de Estevão, ela só existia o Antigo Testamento, que era a lei. Então, o novo, Cristo tinha cumprido, mas não estava pleno, assim como nós temos hoje. Muitas coisas se cumpriram frente a Estevão, mas Estevão viu a Deus na visão e na revelação. João veio depois de Estevão, então a Bíblia ficou perfeita e completa após João, que nasce o último livro. E quando isso acontece, ele estava com ela ali em mãos, lendo a palavra e a consumação. E o efeito dela sobre a lei. O que Cristo fez em cima da lei salva o mundo inteiro para quem nele crê. Quem não crê nele manifesta como é esse principado, como essa potestade que manifestou. A luz não entra de maneira alguma e eles são completamente tomados por uma possessão. A possessão demoníaca, ela é enganadora, ela é mentirosa, ela não permite que você veja a verdade. A luz não entra e você, o primeiro sintoma dela é o ódio, e o segundo é a mentira, o terceiro é o grupo que se gera ali, é a raiz do mal. Então Estevão ali, ele foi levado a Deus. A lição ela vai trazer 3 pontos, além da introdução. Estevão e a igreja. E Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. O 2 vai falar que esse primeiro ponto tem 4 tópicos. O 2 vai dizer Estevão e a igreja que defende sua fé. E Estevão e o mártir da igreja.
Estevão, ele já era um diácono. Ele já era um diácono frente à igreja. A igreja ela já estava sendo liderada em Jerusalém e muito positiva, tendo um resultado muito forte, muito maior, um resultado muito grande, de muitos sinais. Então, o que precisava a igreja agora, com esse revestimento de poder e derramamento do Espírito Santo? O conceito. Porque o que ia fundar era o conceito. E quem saberia falar do conceito? O próprio Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E eles estavam com os discípulos. E Estevão estava entre os 9 que foram selecionados, que eram homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Fora os 12 discípulos, eles tinham 7 varões capazes, salvos, limpos e poderosos para explicar o que aconteceu. Então, isso fazia toda a diferença. E frente à lei, era realmente um conflito, porque a lei não abriu do conselho da posição sacerdotal. Mas Cristo morre e ressuscita pela lei. E quando Cristo ressuscita, morre, ele rasga o véu do templo dentro de Jerusalém. Então todos os sinais cumpriam a lei. A lei ela não tinha mais como continuar. Porém não atentaram para esta direção de Deus. E ficou os discípulos para vencer esse processo. Então Estevão, ele foi um dos que orientou o povo e que ensinou. E veja bem como ele tinha capacidade. Ele foi levado pela inveja, ele foi acusado por um grupo de homens mentirosos, até estrangeiros, dentro de Jerusalém. Ele foi levado ao conselho, a julgamento, e ele foi acusado ferozmente por toda a cidade. Então toda a cidade fez parte do principado, estava contra Estevão, como gritaram para crucificar o Messias. E quando Estevão é morto, ele entra no céu, porque ele começa a ver o céu desde o momento. Quando ele é morto, as vestes dele são jogadas nos pés do apóstolo Paulo. E a igreja passa por uma perseguição fatal de só ficar em Jerusalém os discípulos. Todos os que haviam convertido em Jerusalém e estavam naquela igreja para serem pastoreados e ensinados a salvação são lançados para fora. Eles se tornam perseguidos. Eles são perseguidos e eles fogem daquilo que estava acontecendo e se formando em Jerusalém. Porque esse movimento que matou Estevão pressionou a igreja, que era a lei contra Jesus, dando continuidade da lei contra Jesus. Quando isso acontece, os estrangeiros saem de Jerusalém e ficam só os discípulos, porque a igreja tinha iniciado. E quando eles saem, ela nasce lá fora. E isso mostra desde das vestes de Estevão aos pés do apóstolo Paulo, isso mostra o quanto Deus tirou a igreja de dentro da Judeia. Foi a saída da igreja e a saída da verdade no Espírito Santo de Deus de dentro de Jerusalém. O momento que sai, o momento que Estevão morre apedrejado, e aí eles saem de Jerusalém e vão. Ela sai de Jerusalém, a igreja, e vai crescer lá fora. Quando Cristo arrebata João, Jesus já trata da diversidade de igreja e de formação na conduta espiritual. Ele já trata esse lado diversificado de comportamento e de convenção da igreja do Senhor Jesus. A introdução vai nos tratar a respeito da observação da perseguição. Quando observamos a perseguição a Estevão, seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Então, tendo a igreja saído, a palavra se cumpre cada vez mais, porque a palavra ela toma um fundamento, ela se fundamenta
naquilo que aconteceu, e somente os apóstolos permanecem em Jerusalém. O ponto 1 vai dizer: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. É o exemplo de fé. Essa igreja, ela tem o exemplo de fé, porque ela teve a fé de Estevão contestada. Foi armado um maior máfia para matarem a Estevão e para sacudir a igreja para fora de Jerusalém. Então isso se cumpre nesse primeiro mártir. Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Ele estava capacitado na fé, sabia em quem tinha crido, estava cheio do Espírito Santo e foi até o fim. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, precisa estar preparado para enfrentar as perseguições. Nesse tempo de Estevão, nesse lugar, ele tinha o dom pleno da presença e da ressurreição de Cristo. Então ele teve capacidade de ver a Deus na perseguição e não a morte. Então ele morre sem medir o quanto estava sendo difícil ali estar vivo, servir a Deus, poder falar da lei e falar de quem encerrou e cumpriu a lei com liberdade. Então ele era um discípulo capacitado, ele era uma pessoa capacitada para esse fim. Quando a palavra fala de levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos. Por que eles armaram dentro da sinagoga dos judeus? Eles armaram esse grupo para confundir a missão na vida de Estevão e dos apóstolos e da igreja. Então isso se tornava um insulto, uma crítica à verdade de Jesus Cristo que estava sobre os apóstolos, sobre os irmãos. Então nessa perseguição a igreja toma proporção de um caminho maior e uma estabilidade maior sobre a fé. Porém Estevão foi até o fim. O ponto 2 diz: a fé sobre o ataque. O que nós aprendemos com Estevão? A posição da fé sobre um ataque de um momento e de um tempo em que ela ia conflitar e encerrar a lei. Então, eles fizeram de tudo o que quiseram e tinham liberdade para fazer o mal, fizeram o que quiseram e tiveram o resultado que quiseram. E o tempo foi quem processou esses homens e os deram o fim que eles desejaram, né? Então, deram o fim que eles mereceram. Porém, os salvos em Deus seguiram até o fim a igreja do Senhor. O 2 diz assim: a fé sobre o ataque é o levante da sua fé. Então era a fé, a posição espiritual dele, que foi contra-atacada. Entre aqueles 7 que estavam ensinando o povo e tirando as dúvidas entre a lei, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, a Jesus, o que foi escolhido para o ataque foi a fé de Estevão. Então nós lemos 7 nomes na lição passada. Nessa aqui nós estamos usando um mártir para falar. Então o mártir que foi atacado foi Estevão. Foi a fé sobre um ataque absurdo. E quando isso aconteceu, a fé dele entrou em prova para um objetivo naquele momento. Quando Cristo diz que os fundamentos foram os apóstolos, é porque quando ele os gerou em si, o Calvário e a cruz, eles fizeram parte. E dos que fizeram parte foi justamente esse pela qual estamos estudando sobre ele. Um grupo de judeus que viviam fora de Israel, chamados de judeus helenistas, que se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora. Diáspora é quando os judeus eles saem da sua terra e vão peregrinar. Então, os judeus que se uniram nas sinagogas com o título de libertos eram os judeus que vinham da diáspora para conflitar e para atentar, tomados por Satanás, contra os discípulos e contra a igreja do Senhor. Então, quando isso
se completa, eles tomam a fé de Estevão como o primeiro mártir. E a igreja tem asas. Se a igreja não tivesse asas, ela teria a promessa, porque a lei era a promessa. E aí, ainda que ela fosse perseguida, como vinha a lei, e conflitada, ela permanecia na promessa. Quando ele disse assim, lá no profeta Isaías, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Porque mediante uma promessa de Deus para Israel, Israel ficava só a fumaça. Israel se tornava uma cana trilhada. Mas ele dizia, a cana trilhada não quebrará. Ele dizia, não quebrará, porque tem a promessa. Mas a igreja não era Israel. A igreja é o corpo de Cristo. Então, mediante uma perseguição como essa, Cristo não estabelecia ali uma igreja para morrer. Então, ela voa, ela sai, porque ela está no Espírito Santo. Então, Estevão é um mártir de dentro da Judéia, de dentro de Jerusalém. Mas ela sai. Ela voa para fora. Porque que Jesus cumpriu a lei, o próprio Jesus ensinou. Que Jesus trazia a verdade, toda a verdade da lei, e cumpria tudo o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó pela lei de Moisés. Cristo passou 3 anos ensinando para cair na crucificação. Então, os discípulos não foram diferentes. Porém, Cristo fez a sua palavra voar. Então, quando eles matam também a Estevão, por dureza servil, a igreja sai de dentro de Jerusalém. Isso era um plano de Deus, mas é claro que não nesse perfil, de precisarem derramar sangue. Mas, já que ela não saiu de outra forma, e que o número e o índice de cristãos convertidos e estrangeiros eram muito grandes, ela foi na pressão de homens capazes. O que se vê também é a ausência de homens capazes. Então, talvez fosse um momento que a igreja ela tivesse que dobrar. Foi uma dobra. Porque quando ele morre e é matado, as vestes dele é jogado nos pés de Paulo. Paulo converte. E Paulo torna-se o pastor dos gentios, dos estrangeiros lá de fora. Porque a igreja sai nesse evento. Então, é uma questão de processamento para que ela tivesse asas para sair e mostrasse que ela voa. As pessoas que tinham espalhado em outras regiões, o território, eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Isso aqui está em Atos 6 e 9, que diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. De onde esses judeus estavam vindo? De quais regiões da diáspora? Eles estavam vindo para conflitar a igreja frente à lei. Então, Jesus Cristo ele trouxe a fé. E a fé de Cristo é uma fé poderosa. Mas a fé, ela entra e ela transforma. A fé que Estevão tinha era transformadora. E era isso que ele pregava. E eles não aceitaram porque a fé dentro deles não entrou. Como o próprio judaísmo, próprios judeus não crucificaram o Messias, então a luz não entrou. Se a luz entra, eles teriam convertido. Então, em quem a luz entrar, vai converter ao Evangelho. Então, esse foi o grande levante contra a fé de Estevão. O motivo foi ver as sinagogas esvaziadas pelo Evangelho de poder. Então, ao ver as sinagogas sendo esvaziadas, eles se levantaram, se armaram esse motim contra Estevão. A razão deles ter feito isso foi realmente o fim das sinagogas pela lei e a nascente da igreja. Isso fez parte do Calvário de Cristo, para nós termos a palavra de Deus hoje e termos a salvação. O que seria a disputa com Estevão? Deter, impor. O que seria isso?
deter ou impor, seria disputar Estevão, o que Estevão estava ensinando. Seria disputar o que seria a verdade. Só que Estevão ensinava com autoridade plena e eles ensinavam com ódio. Eles defendiam com ódio. Eles não estavam ensinando, eles estavam defendendo. E Estevão estava ensinando, porque Estevão tinha bagagem e capacidade de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo. Porém, o que eles tinham era ódio para impor a uma legalidade e permanecer na lei. Então, o que aconteceu? A disputa, o duelo, eles se chocaram, não a Estevão, e conflitaram a verdade de Deus em Estevão. Porque, na verdade, eu concordo assim, que eles conflitaram e se chocaram entre si, porque é o que o ódio causa. O ódio causa o choque entre si. E ali nasce o malfeitor, cabeça da situação. E aí ele lidera o montinho em cima de quem está com a verdade. E é justamente essa pessoa que foi a personalidade de Estevão, que era o pivô, né? Que era o alvo principal desse fracasso, era Satanás. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros da sua forma de enxergar as coisas. Estevão tinha recebido a fé e tinha sido uma fé transformadora. Então ele estava transformado e ele estava acompanhado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, no conteúdo da palavra. E eles não aceitavam, porque eles eram frutos da lei de Moisés. Embora vinham das diásporas, eram fruto das diásporas. Uns vinham de Alexandria, outros vinham da Ásia, da Cilícia da Ásia, mas queriam assumir naquele momento o seu lado judaico, por conta do resultado que estava nas sinagogas pela salvação em Cristo Jesus. Cristo realmente ia eliminar Jerusalém segundo a lei. E isso causou a morte de um mártir fora de Jerusalém, porque eles tiraram Estevão para fora. Por essa persistência da lei, após terem crucificado Jesus, foi que Roma destruiu Jerusalém. Porque Cristo perdoou e ressuscitou ao terceiro dia em perdão. Se porventura eles tivessem convertido, eles teriam sido perdoados. Porque depois que Cristo ressuscita, após o Calvário, Cristo judeu acabou. Então, se toda a cidade converte, ela teria se tornado a mãe das igrejas. Ela teria se tornado a sede das igrejas. Mas aí ela não converteu nem recebeu perdão. Então ele chorou sobre a cidade. Então, quando ele chora sobre a cidade, realmente ela não iria converter. Então ele, além de terem crucificado o mestre, chutaram a igreja para fora. E hoje Jerusalém é simplesmente a parte crucial. Mas lá onde vai acontecer todos os juízos de Deus, como está escrito no Salmo 122. A falsa narrativa. A falsa narrativa foi o que ele usou, né? A arma forjada que ele usou para vencer ao conselho e vencer Estevão, e vencer os apóstolos e a igreja. A arma forjada foi a mentira. Ele usou a mentira para vencer a igreja. A igreja estava estabelecida no Senhor já e estava edificada nos apóstolos. E os sinais eram constantes. Inclusive, uma das razões que mais Estevão chamava a atenção eram os sinais que Cristo fazia através dele. Então, além dos sinais, ele dominava a palavra perfeitamente. Ele ensinava plenamente o que havia acontecido em morte e ressurreição de Cristo frente à lei. Então, duas pessoas também foram vistas
nesse testemunho da falsa narrativa, foram vítimas, né? Jesus e o apóstolo Paulo. Jesus foi traído e foi também cercado por uma grande legião demoníaca para gritar a favor da sua crucificação. E Paulo realmente foi acusado de pregar contra o decreto de César e apanhou muito, por muitas vezes. Então hoje a igreja realmente enfrentou a luta após tudo isso ter sido consumado. E a igreja enfrenta, mas a igreja tem asas. A igreja ela sai, ela voa e ela cresce onde há fé, onde as pessoas creem, onde as pessoas querem. Ela não fica aprisionada. A igreja ela não é presa. Ela é livre, mas ela tem que ter crescimento e fruto, porque em apedrejá-la, ela simplesmente bate o pó dos seus pés. Porque se você não quer, se você quer continuar na dura servil, a região, a localidade, a família, a pessoa, então Cristo, Deus, ele não vai insistir, ele deu o que é melhor, ele deu o que é salvação. Você não crê, é decisão sua. É como eu acabei de falar, se Jerusalém tivesse recebido o perdão da ressurreição, ela tinha sido perdoada e teria sido a sede das igrejas. Mas eles não receberam no momento. Naquele momento, o governo estava ali. Então, Herodes ia facilitar? Não. Ele tinha que chamar judeus de todos os lugares para ir contra a lei, contra a igreja. Então, ele trouxe e mexia com tudo. Isso é coisa de governo. Então, os que tinham participado da diáspora, de sair e peregrinar na Ásia, na Cilícia, em Alexandria, eles voltam para dentro no momento da igreja, porque a igreja, a cidade estava ameaçada. A cidade de Jerusalém ela tinha capacidade para converter inteira e ser a mãe do evangelho. Se por exemplo, ela converte, mesmo na igreja, dentro de uma igreja que não falava a verdade, não falava a verdade de Deus, eu ia ouvir falar, na minha ignorância, que a sede de Deus era Jerusalém. Eu não aprendi numa igreja, quando eu não criei antes, eu não aprendi que a sede era Jerusalém. Eu aprendi que Deus era o Papa e que Roma que era a sede. Então, é um erro imenso, dobrado. Se ela cresce e se estabelece em Jerusalém, o governo abre mão, ela hoje mundialmente, ainda que não fosse verdade, as igrejas pagãs proclamariam Jerusalém como a sede por causa da verdade. Então a igreja ela foge por conta de que Cristo já tinha consumado, não era necessário ficar morrendo mártir. Os discípulos, então muitos discípulos foram martirizados, mas a igreja saiu de dentro. E hoje nós sabemos que Jerusalém é a verdade quando nós temos a Jesus. Inclusive quando somos muito longe da verdade, da terra da justiça, da terra da verdade. Se aquele lugar está em guerra hoje, não era para ver, era para ver paz. Não é porque os judeus é especial e melhor do que eu de qualquer uma nação. Judeu e eu somos a mesma coisa, em termos de fé. Qualquer nação hoje está na qualidade judaica, porque está dependente do perdão, do arrependimento de pecado. Então, os judeus hoje, qualquer que estiver lá dentro, é como qualquer estrangeiro, por conta da graça. Agora, aquele juízo do Apocalipse, e da qual Deus entrega para Daniel, é para o judeu que ele vai trazer para lá, para assinar lá, e na grande tribulação, ganhar a salvação e a vida eterna, e entrar no coral da glória de Deus. Essa é a mais pura e peneirada verdade. Então, a igreja que hoje está pregando a verdade é a igreja do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo foi morto ali em Jerusalém. Mas a igreja sai. E quando ela sai, Jesus já tinha previsto que ela mata os profetas, matou a Deus
Deus saiu, mas saiu por enquanto. Não pense que ele não vai voltar e fazer juízo com aquele lugar. Por isso que o lugar é juízo. O lugar teria que ter paz. O lugar só se ouve falar em guerra. E ainda que hoje ele esteja em paz, ele está como qualquer lugar. Porém, lá está a palavra. Se eu tiver que correr para a palavra, eu vou correr para Jerusalém. Porque o trono da justiça e do juízo vai se estabelecer ali para Deus julgar o mundo. Deus vê o mundo por Jerusalém. Porém, ele vê o mundo inteiro. Por isso que Jerusalém está igual a todos. E os judeus. Porque ele vê de lá, por lá. Mas ele vê a todos. E no tempo da lei, ele via só o seu povo. Então, Estevão, a falsa narrativa, ela pegou essas duas personagens. Pegou Jesus e Paulo, segundo a lição. E a igreja, ela vem arrastando a verdade, pregando a verdade em cima dos conflitos. Ela vem arrastando realmente, arriscar em cima do que se levanta contra ela e das mentiras que são lançadas no caminho do salvo, no caminho da igreja para vencer. O ponto 2, Estevão e a igreja que defende sua fé. Quem é a sua fé que Cristo, que Estevão defendeu? Cristo. A igreja que defende a fé de Estevão defende Cristo. Defender Cristo não é ideologia, é uma transformação. Então, ele defendeu porque ele foi transformado. Então, ele tinha o conhecimento da justiça de Deus e da verdade. Porque ele estava transformado. E quem o havia transformado estava com ele. Então, ele traça todo esse processo de ensinamento e de conflito com aquilo que estava contra ele. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. Ele não poderia usar um conto, porque a verdade estava ali. No entanto, o povo não converteu. Então, o que aconteceu? A cruz fez parte do discipulado e o fundamento da cidade de Jerusalém são os discípulos, por causa do Calvário, e um dos mártires foi Estevão. Então, Cristo, o sustento, o superior da verdade. Então, o que seria Deus na história do seu povo? Deus seria o superior da verdade, que estava com Cristo Jesus em Estevão. Então, isso trazia toda a diferença e fazia com que, cada vez mais, ele se apaixonasse pelo aquilo que ele estava crendo, porque era a verdade. Então, incluía o povo judeu, a história de Israel. E aí, o judeu, com as suas próprias mãos, eles se armam contra a obra de Deus da salvação na vida do apóstolo. Mas também revela o propósito principal dessa história, provar que Jesus é o Cristo. Quando chega a hora de provar que Jesus é o Cristo, até os judeus que estavam na diáspora tornam-se consertados e legalmente judeus. Então isso causa o quê? O conflito e a justiça de Deus, porque a igreja perseverou até hoje e Roma destruiu a Jerusalém com o tempo. Estevão mencionava grandes nomes como Abraão, José e Moisés. Quem fosse necessário usar para fazer parte do cumprimento de Cristo, ele usaria. E todos eles certamente fariam parte. Porque todos eles tinham a promessa de Jesus. Todos eles aguardavam o Messias. A lei, ela tinha a promessa. E a promessa da lei era o Messias. E o Messias foi Jesus. Então, ele falava de Abraão, de José e de Moisés constantemente na história, porque isso fortalecia a espera. E é por isso que ela estava intacta ali. Ela tinha chegado ali, por causa da promessa. Agora, ela vai continuar porque ela vai para o Espírito de Deus, para o corpo de Cristo. E ela vai andar. Ela não vai ficar parada mais. Destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, mesmo que sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, chamada de apologética, deve ter um objetivo central: apontar para Cristo. Por quê? Abraão, Moisés
e José esperavam, e quando ele vem, a guerra é ferrenha para o receber. Porque entre Moisés, José, Abraão, Israel, juízes, profetas, sacerdócios, eram acontecido a eleição dos salvos. Era passada a peneira dos que ficavam e dos que não perseveravam, ainda que nascessem no berço judaico. Deus, em Jeremias, disse para o profeta e disse para os reis que os tiraria para longe da sua terra, que ele protegia a terra e o Monte Sião. Então ele dizia por Jeremias, com nome e sobrenome, que ia tirar de dentro do seu povo, ia levar para longe, transformá-lo em estrangeiro, e nunca mais queria ouvir falar de tal nome ou de tal sobrenome, dos filhos rebeldes que estavam entre o povo. Então, entre eles, eles eram os cabeças, e entre eles havia os que esperavam o Messias e os que esperavam a Satanás. E só fazia o mal dentro da promessa, dentro do temor. Então, chegar ali, não chegaram porque eles foram os melhores, chegaram porque Deus tinha uma promessa, e Deus vinha trazendo a promessa sobre remanescentes. E de cada árvore nascem diversos frutos, uns bons e outros péssimos. E os péssimos, Deus mesmo diz, têm que ser eliminados, para que não apodreça os que estão se gerando. Então, isso é um tratar. E o que aconteceu? Deus, na história da qual Estevão mostrava a superioridade da verdade, era um tratar. E ele estava diante do desafio desse tratar, dessa guerra. E se cumprindo que Jerusalém não aceitou o Messias, se cumpre também quando a igreja sai, e ela sai sem deixar sede. Ela sai para se formar lá fora. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa, Estevão disse: homens de dura servil, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, Estevão, ele age com verdade, e ele fala de uma dureza. E desses que eu acabei de citar, homens de dura servil que não serão filhos de Deus, porque resistem ao Espírito Santo. Ou seja, não nasce, a luz não penetra de Deus. Quem são e quem se tornam. Eles são profissionais na cerviz e na incircuncisão. Por mais circuncidado que venham do berço, eles são incircuncisos de coração. Eles são desclassificados, descredenciados por Deus. Deus, ele fala do homem que não alcança Deus. Ele descreve ele na palavra. Ele tanto descreve na profecia, citando quem não era dele ali, no meio do povo, como ele descreve moralmente, através dos salmos, dos provérbios. Ele diz quem é o ímpio e diz o que ele deserda, o que ele tira de diante dele, porque não é dele. Então ele fala desses. Então, para que nós saibamos quem são e nós tenhamos a consciência de que eles existem, que eles estão conflitando, dispostos a apedrejarem a fé, como apedrejaram a Estevão. Isso foi os corações endurecidos. Então ele deixa bem claro quem eles são, antes de eles o apedrejarem. E em uma defesa suficientemente conveniente, seus adversários preferiram ignorar. Ou seja, eles teriam capacidade, judeus, Jerusalém, de se reconciliarem com Estevão, com os apóstolos, com os discípulos. Porque quem ressuscitou deu perdão, que foi Jesus, e deixou 12 discípulos, que era a igreja. A primeira igreja se gerou em Jerusalém. A igreja de Jerusalém era imensa. O batismo com o Espírito Santo foi geral.
tinha muitos estrangeiros, muita gente estrangeira, e tinha os judeus da diáspora que estavam dentro de Jerusalém, e tinham estrangeiros mesmo de outras nacionalidades que estavam ali dentro. Então, Deus os cobriu com o fogo do Espírito, como quando Salomão edificou o templo, a casa encheu. Então, aquilo já era uma virtude após Cristo ressuscitar. Então, eles continuaram mentindo, lutando para que Cristo não ressuscitasse, que os discípulos tinham escondido o corpo. Jesus Cristo passou 40 dias entre os discípulos, entre o céu e entre a ressurreição, já havendo vencido o pecado, a iniquidade, para que viessem no corpo dele e na autoridade dele. O que nós temos de Deus é o que desce por Jesus Cristo. É assim, nós estamos diante de um grande principado, nós estamos diante de um grande inferno. E nós dizemos: Senhor, eu estou diante de uma luta, eu estou diante do inferno. O poder vem de Deus para você vencer. Não é porque você é crente que você não vai passar um inferno, não. Como Estevão. Estevão enfrentou o inferno, só que Deus o arrebatou e começou a mostrar o céu para que ele abrisse, ou seja, ele se deixasse levar no conflito e vencesse. Então ele começou a ver a Deus já como homem e começou a transfigurar. Então Deus o levou. Então, porque nós somos crentes, nós enfrentamos o inferno. Agora quem vence é o Cristo que veio. Quem vence a nossa luta e nos traz até o dia de hoje, na palavra, é aquele que veio e venceu a cruz. Ele tem poder de vencer. Agora, se eu não o servir, nem vai vencer eu, nem ele. Porque, primeiro, ele não entra em comunhão comigo se eu não estiver em comunhão com ele. Se eu deixar, ele me deixa. Agora, se eu buscar, ele estará comigo para vencer por mim. E foi o que aconteceu com esse apóstolo e o que acontece com a igreja. Se você não crê, não tem problema, você é incircunciso de dura servil. Mas sinais e evidências suficientes teve de sobra, como teve em Estevão. Porém, a decisão é sua. Porque crer, meus irmãos, não é fácil. Agora, se tem como você crer nessa verdade, corra e creia. E não perca. Porque não é fácil mantê-la. E se crer, creia e fique sob essa fé. Porque difícil é não crer. E muitos são os que não crê. E ele disse: dura servil, incircuncisos, vendo a Deus, não compreenderam que era Deus. Vendo ressuscitar, não continuaram lutando para que ele não existisse. Uma coisa é se arrepender e receber perdão, outra coisa é não querer de jeito nenhum. Qualquer destino de quem está sendo perseguido, ele vai ser mais bem-aventurado do que quem está perseguindo. Está aqui o exemplo do apóstolo Estevão. Viu a glória de Deus e entrou no céu. E esse mundo e a geração deles passaram e eles foram para o inferno. Porque Roma foi destruída por Jerusalém e a mentira sai de dentro de Jerusalém por Roma, é levado para Jerusalém. A maior mentira nasce a igreja católica, se gerou tudo dessa mentira aqui. Da força da mentira de tirar Jesus do trono e de negar a verdade que Jerusalém trouxe e mostrou na região que Deus falou com Abraão, que Davi edificou Jerusalém, disse: essa cidade aqui é o templo de Deus, e Deus concordou no céu e deu as cartas da cidade e o destino final, transformou ela na cidade eterna da glória de Deus e enviou o Cordeiro para lá. Então, lutar contra a verdade de Deus, pode ser que você tenha êxito, mas o destino não vai ser bom. Então, Estevão viu a Deus e foi para Deus. O ponto 3 vai dizer assim: o martírio de Estevão e da igreja. Estevão e o martírio da igreja, a salvação. Foi a salvação que o Satanás perseguiu furiosamente de Estevão. Então ele sabia que ele não ia tirar Jesus jamais de Estevão. Então o que ele fez? Ele armou contra Estevão. Porque se ele não vencesse a Estevão, ele não consumava a perseguição da igreja. E
quem era o governo? Era Herodes. Então eles iam perder Jerusalém. Se Deus ganha Jerusalém por completo, a igreja tinha sido estabelecida ali. Mas o que Deus viu? Que pela lei, também Deus olhando de cima viu, que pela lei eles iam ter muito conflito, eles iam causar muito erro. É tanto que Paulo é quem chega até a ensinar os apóstolos acerca da circuncisão. Então acontece todo esse processamento. Foi um processar. Porém, a igreja, ela, quando sai, ela é olhada de fora para a lei. E a lei precisava desse olhar de fora. Porque Paulo, mesmo sendo doutor da lei, foi quem discerniu toda a lei e todo o evangelho. E a salvação, Satanás queria tirar. E ele fez o quê? Contemplando a vitória da cruz. O que foi que aconteceu? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Começou a ver a Deus para não perder a salvação. Se eles vencessem Estevão, era perigoso Estevão perder a salvação e desviar. Então Estevão começou a ver a glória de Deus e foi para Deus dali. Então Deus salvou outras pessoas para dar continuidade. Uma igreja que contempla Cristo glorificando não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. A salvação verdadeira é vista de todos, é à vista de todos. Então ele viu a salvação inteira, porque ele viu o céu aberto e viu Cristo à direita de Deus. E Jesus tinha acabado de ascender. Então ele vê a Jesus, ele se entrega completamente. E isso ficou claro, porque ele disse com os olhos, ele disse: eu estou vendo o céu aberto e Jesus à direita de Deus. E adormeceu e subiu. Então o que ele fez? Ele viu a salvação, ele viu e ele declarou que estava vendo. Então a salvação ficou expressa. O martírio dele foi o expressar da salvação. E aí, apedrejado, adormeceu e entrou no céu. Então, aquilo era uma última chance de Deus, um último sinal de Deus para Jerusalém, fora da cidade. Então, Jesus o colocou dentro da Jerusalém, que ele está preparando no céu para todos os salvos. Foi a última visão e a última vista de Deus para Jerusalém, porque até a glória do Apocalipse, João viu na ilha de Patmos, quando estava preso. Então, quando eles o lançaram fora, Deus abriu o céu e ele viu e ele relatou a salvação. E a salvação é ver a Deus. O salvo, ele vê a Deus. O amor que jorra da cruz é perdoando o agressor. Foi aquele da ressurreição. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, o perdão, ele perdoou na mesma medida de Cristo Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então, ele perdoou na mesma medida, nas mesmas palavras de Cristo Jesus, a Jerusalém, aos judeus que o estavam apedrejando. Então, ali encerrou uma grande crucificação. Uma grande crucificação. Porque a igreja se despede ali de Jerusalém e ela toma uma proporção que chegou até nós e chega ao mundo inteiro. E a conclusão diz assim: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeira bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária. Não teme o sofrimento nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo Senhor. Então essa história e a palavra de Deus, ela vem vindo de lá, cumprida e plena, completa. A última visão de Estevão e da glória de Deus para que a igreja saísse de Jerusalém nessa perseguição. Lição 9,
uma igreja que arrisca. Amém.